Olá, muito boa noite. Hoje, terça-feira, 12 de setembro, nós estamos em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Agora são 19 horas e 32 minutos. Boa noite, Álvaro Damini. Boa noite, Janice Santos. Boa noite a você. Boa noite a toda a nossa audiência nas diferentes plataformas. É sempre bom a gente lembrar, né? Site, aplicativo, Coprel TV em mais de 40 municípios. E a partir desse momento, a partir que nós entramos com o Contraponto ao vivo, também no Facebook e no YouTube. Lembrando para o pessoal seguir as nossas redes sociais, também se inscrever lá no nosso canal do YouTube e assim ter acesso aí às nossas diferentes programações ao longo de toda a semana. Plataformas, tudo isso. É, isso aí. Hoje estamos já na reta quase final para a FEITEC. Fizemos reunião pela manhã, fizemos algumas atividades. Acho que vão gostar, né, Álvaro Damini? O pessoal vai se surpreender, inclusive, com o nosso cenário por lá, viu, Janice? Acredito que sim, não tenho dúvidas. Vai ser impactante. Para a gente está sendo uma alegria cada vez maior. Verdade, teremos essa experiência. 4 meses de casa, né? Nós até comentávamos hoje de manhã que muitas empresas de tecnologia que estão lá são novas também, mas possivelmente a novata entre os expositores vai ser a NGTV. É, nós somos ainda jovens, mas promissores. Verdade. Jovens e promissores. Álvaro Damini, eu acho importante também nós lembrarmos dos horários que nós estaremos ao vivo. Sim, importante já para o pessoal se habituar. Isso, né? hoje me pediram isso e eu acho importante nós ressaltarmos. Sim. Estaremos, então, com uma ampla programação na FEITEC e nós teremos 2 horários diários de transmissões ao vivo de lá. Às 11 horas da manhã até o meio-dia e depois das 6h30 às 7h30, aí no final da tarde, né? Isso na quinta e na sexta-feira, nos 2 primeiros dias. E depois, no sábado, que é o final da feira, nós estaremos, então, com um programa às 11 horas da manhã até 1h da tarde, 2 horas ininterruptas de programação no sábado. Perfeito. Vamos subir com a nossa espaçonave? Vamos lá. Vamos que nós temos assuntos importantes hoje para tratar. Um deles, inclusive, Janice, que nós vamos falar a partir de agora, é sobre doação de órgãos, né? Um assunto muito importante. O mês de setembro ele é caracterizado por uma campanha nacional que se faz sobre doação de órgãos e aqui em Passo Fundo nós temos uma organização de procura de órgãos dentro do Hospital São Vicente de Paulo. Que maravilha. E para falar conosco sobre esse assunto está o coordenador dessa organização, o Dr. Cassiano Ugini Crucius. Boa noite, doutor. Obrigado pela presença. Muito bem-vindo aqui à NGTV. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Boa noite, doutor. Conta para a gente do que se trata essa organização que o senhor está à frente. Bom, essa organização é, na verdade, um braço da Central de Transplantes de Porto Alegre, em que nos deixa como responsáveis pelo diagnóstico, principalmente o diagnóstico de morte cerebral, nos pacientes que podem ser doadores de órgãos. Então é a essência do funcionamento da OPO, que está situada aqui em Passo Fundo. Doutor, a gente acaba observando muito, né, as pessoas fazendo campanhas para que em eventual ocorrência em que possam ser doados órgãos, que as pessoas façam essa doação. Como que está essa questão? Nós temos ainda uma necessidade de crescer muito nesse conceito de poder, numa fatalidade, algum momento de perda, por exemplo, que os familiares aceitem a doação de órgãos? Sem dúvida, a nossa principal dificuldade é essa, tá? É o que nós chamamos esse evento todo de negativa familiar. O que é a negativa familiar? É quando um paciente pode ser doador, ou seja, ele tem diagnóstico de morte cerebral, pode doar os órgãos, mas a família não aceita, a família nega a doação de órgãos. Então, essa negativa familiar na nossa região, especificamente, é muito grande, são números altos e que poderiam ter uma relevância muito grande se nós conseguíssemos reverter esses números. Então, através do que nós conseguiríamos? Justamente uma conversa que nem hoje, de esclarecer as pessoas sobre doação de órgãos e esclarecer que, principalmente, conversem com as suas famílias sobre doação de órgãos. Essa questão, doutor, de colocar na identificação, na carteira de identidade, ela ainda prevalece? O que é o mais indicado? Qual seria a via
para solucionar questões como essa que o senhor está trazendo? Sem dúvida nenhuma, é conversar com os familiares, tá? Quem decide realmente são os familiares na hora que eventualmente ocorrer uma fatalidade dessas, tá? Então, antigamente se existiu essa questão de registrar na carteira de identidade que seria doador de órgãos. Mas isso hoje, atualmente, legalmente não existe mais. Então, quem pode definir a doação ou não é somente a família, tá? Então, o que nós indicamos? Justamente conversar com os familiares e expressar a sua vontade em vida. Dizer sou ou até mesmo que não sou doador, mas para que a família fique ciente da vontade do paciente. Esse é um assunto sempre belicoso, né, Álvaro Damini, tratar sobre essas questões, mas como é importante esse assunto trazido aqui no programa para que as famílias tenham essa abertura de sentar e conversarem realmente sobre esse assunto. E é importante isso que o doutor disse, que uma conversa ela pode resolver tudo, né? Porque ele até pode nos passar alguns dados agora na sequência, doutor, sobre o que uma doação de órgãos pode salvar em termos de vidas, né? Porque você pode ter o coração destinado para uma pessoa que está lá na fila de transplantes, você pode ter os rins, eu não sei se a questão do pulmão, enfim, as córneas. Nesse aspecto, quantas vidas seriam salvas, por exemplo, com um processo de doação e se boa parte desses órgãos eles podem, de fato, ser aproveitados? Perfeito. É um cálculo que se tem, um estudo que se fez, que um doador, desde que, obviamente, bem manejado, e que bem manejado no sentido de que se consiga uma viabilidade adequada dos órgãos, esse doador pode representar até 120 anos de vida para a sociedade. Então é justamente isso. Então, um rim dele vai para uma pessoa e tira essa pessoa da hemodiálise. O outro rim também. O pâncreas, o coração para outra pessoa, pulmões para outra pessoa e assim sucessivamente. Então, no cálculo geral, todos esses anos que vão somando e que vão se agregando em cada paciente podem gerar, então, no todo, 120 anos de vida para a nossa sociedade. Então, é um número bem expressivo que nos chama a atenção, né, para a realidade do que uma pessoa, um doador, pode representar. Aqui para Passo Fundo, que números nós temos que já podem ser compartilhados com relação à doação de órgãos? Nós temos em torno de 35 diagnósticos de morte cerebral. Quer dizer isso, que nós tivemos esses diagnósticos, ou seja, nós tivemos potenciais doadores. Isso é no período do início do ano até agora, doutor? Isso, no período de 2023. Então, nós tivemos potenciais doadores, nem todos foram efetivos. Eu falo essas palavras porque são essas as palavras que nós usamos. Então, potenciais doadores são aqueles que poderiam doar órgãos. E os doadores efetivos é os que realmente doaram. Nem todos foram em decorrência de negativas familiares. Ou seja, desses 35, 8 apenas foram efetivos, tá? Nem todos foram negativa familiar, porque alguns desses, os números, estão inclusos aqueles que tiveram contraindicação médica, alguma doença infecciosa que o paciente tinha e que não pode ser doador. Mas, sem dúvida nenhuma, eu reforço que o maior, o mais expressivo que é a negativa familiar ainda. Doutor, o senhor comentava conosco antes de nós iniciarmos o programa que existe até por uma questão ética. Esse setor de doação de órgãos não está vinculado à questão dos transplantes, né? Até para evitar conflito de interesses e uma série de questões nesse aspecto. E uma consideração que talvez seja importante para vocês, eu não sei se te recordas de algum caso, enfim, mas que tenha te marcado, por exemplo, dos familiares no momento da doação dos órgãos que tenham expressado alguma coisa. Olha, o familiar vai continuar de alguma forma auxiliando, como o senhor dizia,
prolongando alguns anos de vida para algumas outras pessoas. Invariavelmente isso acontece. Invariavelmente acontece que após a doação, claro que passa aquele momento extremamente difícil, em que os familiares recebem a notícia, primeiro da morte cerebral, em seguida que tem que definir por uma doação de órgãos ou não. Então, é um momento extremamente difícil para a família, mas depois que passa, invariavelmente as famílias manifestam que estão muito mais satisfeitas no caso de doação de órgãos. Então, também é um dado bem expressivo esse, a gente sabe disso, que a doação de órgãos deixa as famílias muito mais satisfeitas e muito mais em paz com aquele ente que partiu. Ou seja, por mais que no início tenha essa resistência, o que vocês observam depois é essa... Enfim, é uma espécie de alívio também, né? De saber que a vida vai continuar de alguma forma. É um conforto. Exatamente, a palavra é essa. É um conforto muito grande que as famílias sentem no pós-doação. Muito bem, importantes esclarecimentos, né? Doutor, obrigado pela presença, por compartilhar essas questões conosco, né? Quem sabe a partir de uma entrevista como essa, como o senhor falava na abertura aqui do programa, as pessoas também possam se conscientizar, né? E ninguém gosta de perder um familiar, é um momento de dor, é um momento de luto, mas se houver essa possibilidade, quem sabe para salvar vidas, né, doutor? Então... É exatamente isso que a gente precisa, conversas como essa para esclarecer as pessoas e que as pessoas realmente conversem, né? Talvez deixem os tabus de lado, aquele medo de morte cerebral, aquele medo de falar de doação. Então, são conversas ótimas como essa que nós tivemos hoje, que esclarecem alguma coisa e provocam as pessoas a conversarem entre si. Bacana. Obrigado pela presença e sucesso aí nas atividades que vocês têm e que possam, de fato, acolher mais pessoas com essa intenção. Né, e que missão linda, não só do médico, mas de um médico assim, que precisa tratar deste assunto. E é uma missão, doutor. Meus cumprimentos e volte sempre ao nosso programa. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos na sequência com o Contraponto. Vem para a FEITEC 2023, Feira Regional de Inovação, Tecnologia, Negócios e muito conteúdo. De 14 a 16 de setembro em Passo Fundo. Inscrições gratuitas. Patrocínio Prefeitura de Passo Fundo, Sebrae, Ex e UPF. Realização Acisa. A NGTV vai estar presente na FEITEC, a maior feira de tecnologia e inovação do norte do estado, com uma programação especial de 14 a 16 de setembro, direto do Gran Palazzo Centro de Eventos em Passo Fundo. Oferecimento Acisa, Guaracar Fiat, Churrascaria Planalto, Garupa e Pizzaria Baicá. É uma das vantagens da Planalto Associação de Benefícios, além do clube de descontos, de vantagens em produtos e serviços, é a telemedicina. Não sei se tu já ouviu falar. Não conheço. Como que funciona? A telemedicina é uma das vantagens e benefícios para os nossos associados. São consultas online, ilimitadas, 24 horas por dia, durante o ano inteiro. É só pelo computador ou pelo telefone também? Pelos dois. Você pode acessar no seu computador, na palma da sua mão. Vai ter um clínico geral à sua disposição o ano inteiro. Só eu posso usar? Para você e mais 3 dependentes. Viu só como é fácil? Planalto Associação de Benefícios com essa vantagem da telemedicina. Quer saber mais? Nos procure nas redes sociais ou nos contatos que está aparecendo no seu vídeo. Planalto Benefícios. Hashtag Eu Faço Parte. Vem para a FEITEC
FATEC 2023, Feira Regional de Inovação, Tecnologia, Negócios e muito conteúdo. De 14 a 16 de setembro em Passo Fundo, inscrições gratuitas. Patrocínio Razão Info e B8. E realização Acisa. A UPF impulsiona pessoas que, com cooperação, expandem a criatividade. Com confiança, conectam o ensino ao mercado. Com transparência, administram impasses. Com responsabilidade, trabalham pela saúde. Com inclusão, solucionam as demandas do presente, olhando para o futuro. A Universidade de Passo Fundo impulsiona pessoas que impactam o mundo. UPF, há 55 anos, o ritmo de quem faz o novo. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Conexão. É ligar, inspirar, criar. É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocionar. Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso oferecemos muito mais que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Coprel Telecom. Inovação que liga você ao futuro. Estamos de volta com o contraponto dessa terça-feira, depois de conversarmos sobre esse assunto bastante delicado, né, Janice, mas muito importante, que é a doação de órgãos, né? Que as pessoas elas possam ter essa consciência, como o doutor falava. Muitas vezes é um momento de dor, é um momento de luto, mas as famílias, se elas tiverem essa consciência, essa conscientização, podem ajudar a salvar muitas vidas. E que importante nós termos aqui em Passo Fundo uma organização que trata desse assunto, Álvaro. Ele falou para a gente que são poucas, né, organizações como essa em nível de estado, e nós aqui em Passo Fundo temos esse local onde as pessoas podem se dirigir ou, enfim, tirar até dúvidas muitas vezes. Sim. Assim como ele veio aqui tão carinhosamente cedeu o tempo dele para a gente, um médico. Com certeza. Passo Fundo é referência na saúde, mas é referência numa outra questão que nós vamos falar a partir de agora também, Janice. Estou me deliciando com esse assunto, Álvaro Damini, porque é uma referência em nível mundial. Mundial. Agora nós podemos falar que o patamar se elevou, agora né? Se elevou. Vou apresentá-la? Por favor.
Nós estamos recebendo hoje a Sandra Rodrigues, ela que é a diretora executiva e operacional da Simbalagens, comércio de embalagens aqui de Passo Fundo, que está completando 25 anos. Muito bem-vinda, Sandra, ao nosso Contraponto. Boa noite, Janice. Boa noite, Álvaro. Eu agradeço o convite para nós falarmos um pouquinho sobre essa história tão importante que é a logística reversa das embalagens vazias de agrotóxicos e que tem por pioneirismo aqui no Rio Grande do Sul, Passo Fundo. Como é que começou essa história, Sandra? Essa questão toda iniciou da dificuldade da destinação do resíduo do agronegócio no campo. Então, a Prefeitura de Passo Fundo, preocupada com esse processo, resolveu criar, então, um consórcio intermunicipal para a destinação final das embalagens vazias. Mas não ficou só para Passo Fundo. Eles procuraram abrir esse consórcio para 92 prefeituras do entorno, que criaram lei municipal para participar dessa destinação. Então, as prefeituras foram as verdadeiras responsáveis pela logística reversa das embalagens vazias a nível de Brasil. Hoje, então, existe essa referência que é Passo Fundo. O que muda com relação às outras cidades deste imenso Brasil, Sandra? Olha, nós temos uma área agricultável muito grande em Passo Fundo. Então, nós começamos com volumes muito pequenos de destinação de embalagens, mas hoje nós temos a maior associação de revendas e cooperativas do Brasil, em número de associados. Nós temos uma região com 10 postos, que funciona em parceria com revendas e cooperativas, e também temos os produtores, os grandes produtores que destinam embalagens. A nossa central é uma das maiores do Brasil, com capacidade de 1.300 toneladas em destinação. Além do pioneirismo, busca todo ano evoluir no recebimento de embalagens. Agora, acredito que deve ser um trabalho de conscientização muito forte lá no início, né? Hoje vocês colhem os frutos, vão celebrar esses 25 anos assim com esse patamar elevadíssimo de um trabalho muito digno, mas teve todo os perrengues lá do início para que os produtores de fato pudessem entregar essas embalagens, talvez o trabalho, você falou muito bem, em parceria com as prefeituras, talvez com os sindicatos dos trabalhadores rurais, algumas cooperativas, quem sabe. Como é que foi esse processo para que hoje as pessoas elas tenham de fato essa consciência? Eu arrisco dizer que esse trabalho acontece todos os dias ainda, não deve ser fácil. Ainda continua. Estávamos falando agora que a questão da educação ambiental ela é continuada. Se nós abandonarmos, nós perdemos tudo que a gente já conquistou até agora. Mas as dificuldades eram imensas, né? Nós tínhamos embalagens enterradas e queimadas, né, jogadas nas encostas dos rios. Então, a realidade de contaminação, muitas vezes, do produtor aplicando o produto ao lado da própria casa, não existia regimento para que fosse aplicado os defensivos também. Então, com isso, nós fomos buscar, desde o uso do equipamento, qual seria o primeiro a se utilizar. Então, a gente buscou desde esse princípio a atividade, como que seria essa organização nas associações, porque nós estamos falando de um processo que não existia uma lei específica que pudesse disciplinar essa atividade, e nem os elos que eram responsáveis por essa cadeia. Então, através desse processo que foi se instalando como uma prática comum, que hoje a gente vê essa prática com os produtores, as revendas, de uma forma natural, mas no princípio não foi. Passo Fundo conseguir direcionar um processo como esse sem uma legislação realmente foi muito difícil. Dizer que você tem que fazer um procedimento se não tem algo que lhe obrigue a fazer. Então, os prefeitos, após essa organização, foram atrás de uma lei que disciplinasse essa atividade. Então, hoje, falar da maturidade desse processo, como você disse, é fácil, mas o caminho que nós percorremos não era possível fazer com 1 ou 2 agentes. Só foi possível porque nós temos todos os elos da cadeia integrada, desde o produtor rural, da revenda, da cooperativa, do poder público, que é fundamental nesse processo, dos órgãos fiscalizadores. Sem eles, nós não conseguimos chegar aos números que nós apresentamos a nível de Brasil. Então, quando se fala hoje em devolução de embalagem, nós falamos em torno de 90% da devolução de todo o 100% que se comercializa hoje em defensivos. Então, se a gente pensar no lixo comum, que se fala em 3% ou 4% em destinação, realmente números assustadores até, né, que a gente hoje tem no nosso Brasil.
E há toda uma orientação para o produtor, né? Porque ele usa lá o produto, ele tem que fazer as diferentes lavagens. E isso, essa questão, toda ela é disciplinada em lei. Então, como já se tinha essa prática anterior, não foi difícil passar essa prática para uma lei. Então, desde a comercialização da embalagem na revenda, né, a forma que tem que ser orientado o produtor, na nota fiscal de venda já ter o local, o endereço e o telefone onde o produtor vai devolver. As revendas e cooperativas mantendo as unidades de recebimento ao longo do Brasil, as centrais e postos, né, indicando para o produtor e dando condição para que o produtor devolva. As revendas e as cooperativas fazendo os recolhimentos itinerantes, que eu gostaria de falar que são tão importantes, que é um trabalho formiguinha que se faz a nível de Brasil, aonde inclusive aqui em Passo Fundo, né, através da Secretaria de Meio Ambiente, são nossos parceiros, as revendas, os sindicatos, como você mencionou. Nós fizemos o RI, que nós chamamos que é o recolhimento itinerante, onde a gente vai nas localidades e a gente busca desse pequeno produtor que não tem condição de levar até as unidades de recebimento a embalagem que ele fez a aplicação do produto. Tá então, lá separadinho. Separadinha, pode ser 2 ou 3 embalagens que ele vai ter a melhor forma de devolver nesse RI. O que é feito com esse material recolhido? Para que serve? Como é que ele está sendo reaproveitado brilhantemente, como eu já estou sabendo que você contou para a gente lá fora, mas compartilha essa informação que ela é importante linda. Também como questão de educação ambiental, que se o produtor deixar de fazer a tríplice lavagem, nós deixamos de reaproveitar essas embalagens. Então a gente vai ter um custo para incinerá-la ao invés de ter outros artefatos a partir da matéria-prima. Hoje nós podemos usar na construção civil com coluíde corrugados, caixa de bateria do nosso carro é feita a partir da matéria-prima da embalagem, a embalagem da própria embalagem, a tampa da própria tampa. Então são muitos artefatos que podem ser feitos a partir da matéria-prima da embalagem de defensivo agrícola. Então a importância que o produtor realmente ele faça uso e que faça a tríplice lavagem. É importante dizer que o momento da tríplice lavagem é na lavoura, é no momento do ato da aplicação do produto, que em outro lugar, em casa, não é o momento de se fazer. Então, seja uma tríplice lavagem comum ou no pulverizador no equipamento mesmo para a tríplice lavagem, o agricultor ele tem que aproveitar o melhor momento para fazer essa tríplice lavagem. Como é que vocês identificam, por exemplo, esse material que chega e não está devidamente com esse procedimento feito de forma correta? A nossa legislação é tão perfeita, Álvaro, que já vem até na questão da tríplice lavagem e da inutilização da embalagem. Existem algumas embalagens, como as de 20 litros, que são embalagens maiores, que ela tem como se fosse um salto, que acaba a água ficando parada ali. Então, quando o produtor ele faz a inutilização dessa embalagem, ele automaticamente ele já vai ter a certeza de que aquela embalagem não tem nenhum tipo de resíduo nela. Exceto a embalagem de tratamento de semente, que é um produto mais denso, que com a tríplice lavagem, ela acaba ficando na parede, colorindo a parede da embalagem. E alguns produtores são tão preocupados com a tríplice lavagem que eles acabam fazendo a tríplice lavagem nessas ainda. Não sei como eles conseguem. E eles acabam devolvendo essa embalagem de forma perfeita. Então, seguindo todos os procedimentos adotados em lei e passado pelo comerciante para o produtor, não há erro na questão da reutilização da embalagem. O que acontece é que nós precisamos realmente divulgar a questão da educação ambiental para que o produtor entenda que esse procedimento na lavoura ele é de extrema importância e que muda totalmente a destinação dessa embalagem no momento que ele faz a devida tríplice lavagem. O tempo voa, Álvaro Damini. Eu só queria também esclarecer com o nosso telespectador, com o nosso espectador, que nós falamos aqui em nível mundial, em comparação com outros países. Como é que é essa realidade, Sandra? Nós estamos disparados, né? Porque nós falamos em mais de 90% das embalagens destinadas. Se nós falarmos, por exemplo, nos Estados Unidos, é pouco mais que 30% da destinação de embalagens. Somos o primeiro mundo nesse Somos aspecto. Somos o primeiro no ranking mundial em destinação das embalagens vazias de agrotóxicos. Que bacana. Representados por uma linda mulher, que coisa maravilhosa. Obrigada. Parabéns, Sandra. Obrigada. Agora, assim, já me informaram que o tempo estourou. Quando a conversa é boa, passa muito rápido, muito né, rápido. Janice? E o doutor saiu e falou a mesma coisa. Agora, Sandra, vocês vão ter esse momento especial, né, no sábado, da celebração desses 25 anos das embalagens. Isso. E você pudesse passar para o nosso espectador. Hoje a gente tem público no nosso site, no nosso aplicativo. Estamos na Coprel Telecom TV em 45 municípios, que tem muitos produtores rurais que assinam um pacote da Coprel, estão nos acompanhando, além do Facebook e YouTube nesse momento. Então, que você pudesse
relatar um pouco de como é que vai ser essa comemoração dos 25 anos. Então, não poderia passar em branco, né? Porque 25 anos de uma atividade como a nossa é realmente comemorar os números que são destinados de embalagem. Se nós pensarmos o volume que nós destinamos anualmente e pensar nessas embalagens deixando de chegar de forma correta nas unidades de recebimento, nós entenderíamos o problema que nós temos, né? Em muitas regiões ainda que não tem esses procedimentos ainda oficialmente registrados e licenciados. Então, a importância desse processo se renova com 25 anos, porque nós ainda temos a Política Nacional dos Resíduos Sólidos que precisa da nossa ajuda. Alguns setores que não estão ainda organizados do agronegócio, como o veterinário, dome sanitário, fertilizante foliar. Então, eu acredito que nós temos muito caminho a traçar ainda. E esses 25 anos é uma forma de nós comemorarmos, né? Seremos homenageados também pela Câmara de Vereadores, onde nós vamos falar um pouquinho dessa história. Merecido. Exato, que tem por responsabilidades as prefeituras, né, e mostrar que as prefeituras se preocuparam no princípio com o seu resíduo e que hoje as revendas cuidam desse processo, inclusive de educação ambiental a nível nacional. As embalagens vai estar na FEITEC, vamos nos cruzar lá nessa semana agora. Sim, sim. E vai fazer uma visita para a gente, né, Sandra? Isso aí, vocês também nos aguardamos na festa. Tá bom, obrigada. Tá bom? Muito obrigada pelo convite. Parabéns pelos 25 anos. Sucesso nos próximos 25, 50, 100 anos. Muito obrigada para todos nós. E para o meio certo. ambiente que agradece, né? Verdade. Assim nós encerramos a edição de hoje do Contraponto. Nós retornamos ao vivo amanhã, 7h30 da noite. A todos vocês, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Até lá. Boa noite.